Olá, eu sou Ruso Chaves, supervisor de saúde ocupacional da Stellantis para a América do Sul. E hoje eu quero conversar com você sobre o tema essencial e ao mesmo tempo subestimado, o sono. Em um mundo onde produtividade e urgência são sinônimos de valor, dormir virou quase um ato de resistência. Mas o sono não é luxo, é biologia pura, um processo ativo e fundamental para o equilíbrio físico e mental. Há um tempo, um paciente me disse: Olha, doutor, eu faço tudo certo. Me alimento bem, faço atividade física, tento controlar o estresse, mas continuo cansado. E eu perguntei: e o sono, como é que anda? E é exatamente esse o ponto. Pessoal, dormir bem, bem mesmo, não é depois. É o começo de tudo. Durante o sono, o nosso corpo silenciosamente trabalha, regula hormônios, repara tecido, fortalece o nosso sistema imunológico, consolida as nossas memórias. O quanto que o sono é importante para as nossas crianças. E não é à toa que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde reconhece o sono como um determinante global de saúde. Tão importante quanto aquilo que a gente mais fala, uma alimentação saudável, atividade física regular, por exemplo. Né? E mesmo assim, nós temos 22% dos países que têm dados populacionais que são confiáveis sobre essa prática do sono. Isso só mostra o quanto ainda negligenciamos essa discussão sobre a qualidade do nosso sono. Já parou para se perguntar quantas horas por dia seria o ideal para dormir? Olha, dormir menos de 7 horas por noite, 6, 7 horas, que seria o mínimo normalmente recomendado por algumas associações médicas, demonstram que aumenta o risco de hipertensão, diabetes, obesidade, depressão e aqui, acidentes. Alguns estudos mostram que privação de sono pode reduzir em até 30% a capacidade de foco e tomar decisão. Daí porque não é recomendável dirigir, por exemplo, na madrugada. Né? Ou seja, dormir não é só uma questão de descanso, também é uma questão de performance e segurança. Não é sobre dormir mais, é sobre dormir melhor. Como é que você tem dormido? Para e pensa. Eu me pergunto isso sempre, 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 sempre. Né? O termo higiene do sono, ele nasce na medicina comportamental. E essa medicina ela traz práticas que são simples e que ajudam o nosso corpo e a nossa mente a entender que chegou a hora de descansar. E quais que são essas recomendações para que a gente, vou usar uma palavra aqui que nós usamos muito no nosso dia a dia, para que a gente briefe o nosso corpo e a mente. Algumas aqui. Mantenha horários regulares para dormir e acordar, inclusive no final de semana. Isso é uma prática excelente. Ter horário certo para dormir, rotina. Quem for pai e mãe, levanta a mão e me diz aqui. Quem nunca fez isso com o filho, está na hora de dormir. Isso é importante. Isso é saúde. Evitar café, chá preto, bebida alcoólica, pelo menos 3 horas que antecedem um sono. Reduza, por exemplo, o uso de telas. A tela ela produz uma luz, não acredito que vocês nunca tenham escutado isso, mas produz uma luz azul, né? E essa luz azul ela inibe a tão falada melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Então, além de fazer isso, prefira um ambiente escuro, silencioso, agradável e confortável termicamente. E crie, isso aqui é essencial, abram bem os ouvidos aqui. Crie um ritual noturno. Leitura leve, ou para algumas pessoas uma música tranquila, ou para algumas pessoas é o silêncio mesmo, para outras é uma oração, ou uma respiração guiada, não sei.
descobre o teu ritual noturno. Mas não tira da cabeça que o exercício de diminuir o tempo de tela antes de dormir, ele melhora demais a qualidade do sono. Algumas pesquisas até mostram que melhora até 30%. São pequenas ações, pequenas mudanças que podem ter impacto enorme no dia seguinte. Na sua disposição, no seu humor, na sua produtividade, na sua relação interpessoal. É isso. O sono ele é um pilar de saúde preventiva. E um pilar que muitas vezes nós nem percebemos que é. Né? Como eu falei, ele regula hormônios. Regula. É só hormônio do sono que trabalha? Não. O sono de boa qualidade ele regula hormônios como o hormônio do apetite. O cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele mantém um equilíbrio cardiovascular e metabólico, por exemplo. A OMS ela reconhece que distúrbios do sono eles estão sim relacionados entre os principais fatores associados ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Ou seja, dormir bem ganhou mais uma qualidade. É medicina preventiva, é prevenção. É uma ação que traz um ato de respeito a si mesmo. É quase como dizer assim, olha, meu corpo e minha mente merecem cuidados. Eu preciso dormir bem. E, às vezes, o que impede o sono não é o café. Não é o café. Não são as crianças que ficam gritando na sala. Ou que querem dormir conosco só. É a cabeça cheia, muitas vezes. O número de tarefas, o estresse, o que eu tenho para fazer amanhã, é a nossa aceleração, é a ansiedade que eu tenho ali, que eu tenho que conviver, é o excesso de estímulo que eu tenho durante o dia e que vão criando, às vezes, um ciclo difícil, desequilibrado. Então, aqui é um outro exercício. Nós podemos equilibrar esse ciclo para que a gente não entre num ciclo ruim, que eu tenho menos sono, por isso eu tenho mais irritação. E aí, consequentemente, mais irritado, eu fico mais ansioso e, consequentemente, eu tenho menos sono. E eu entro realmente num ciclo de distúrbio de sono, muitas vezes. E aí, como médico, eu digo para vocês que o sono ele é o espelho também da mente. Que quando o sono está em paz, o corpo inteiro ele vai agradecer. Tá? Então, não deixem aquelas práticas simples que nós falamos, né, na nossa rotina do sono, não menosprezem ela. Eu crio uma rotina aqui de respiração profunda, perfeito, de alongamento, perfeito, de silêncio, oração. Agora, eu queria aqui destacar, relacionado a isso que nós falamos, uma prática que ajuda a gente a esvaziar um pouco, desacelerar um pouco. Escrever. Escrever antes de dormir ou escrever no fim da jornada de trabalho, anotar o que eu tenho a fazer no início da jornada e a checagem no final da jornada daquilo que eu não realizei, o que eu não posso deixar de esquecer, ajuda a gente a tirar da mente o que está cheio, a esvaziar a mente. Então, hoje eu queria dizer a todos que estão aqui ouvindo que dormir bem é um ato de coragem de parar, de estabelecer limites, de entender que autocuidado não é vaidade, mas é saúde. E para nos ajudar, eu queria desafiar vocês a lembrar daquelas práticas simples hoje, antes de dormir. Desliga o celular. Lembra da rotina, estabelece ela hoje e permita que o seu corpo te agradeça amanhã. Porque cuidar de si é o primeiro passo para que a gente cuide também do outro. E é isso que nós fazemos aqui.
Eu sou Rússio Chaves, supervisor de saúde ocupacional da Stellantis para a América do Sul, e esse foi o nosso episódio do We All Care Days sobre higiene do sono e autocuidado. Espero que todos tenham gostado e até o próximo.